Oi, meu nome é Evelyn, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de vídeo, mas se alguém por um acaso já fez, que vocês souberem, por favor, deixa aqui nos comentários para eu dar os devidos créditos para a pessoa. Bom, hoje eu vou falar um pouco da minha trajetória como leitora. Desde a minha infância, quando eu me tornei leitora, quando eu comecei a ler, até os dias de hoje, em aquelas leituras que foram mais marcantes, na minha vida. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, sempre fui uma criança muito sonhadora, que gostava de viajar, né, assim, com a mente. E a minha avó, quando eu era bem pequenininha, ela juntava os netos e contava histórias de terror. Então, eu sempre tive esse lado curioso para descobrir histórias novas. Com 5 anos, eu lembro que eu ganhei o meu primeiro livro, que inclusive tá aqui, eu vou mostrar, que foi a minha tia que me deu. É aquele livrinho bem infantil para tipo, para alfabetização, né? Tem várias figuras, pouco textos, rimas, essas coisas bem, né, para criança. Como eu tinha 5 anos, eu amei e eu comecei a ler muito cedo, com 6 anos eu já lia. E antes mesmo de eu começar a ler, né? Porque eu ganhei esse livro, eu ainda não sabia ler. E a minha mãe que lia para mim e várias vezes eu amava. Depois, quando eu aprendi a ler também, eu li várias vezes e comecei a me interessar mais por livros, pedir mais livros para minha mãe, para os meus avós, né? Então, a partir daí que eu creio que começou esse meu interesse por leitura, né? Como eu falei, eu comecei a ler muito cedo, com 6 anos eu já sabia ler. E eu lembro também que na casa da minha avó, ela tinha uns livros que eu nunca mais vi. Inclusive, se eu achasse em algum sebo, eu iria comprar, porque tem uma memória muito afetiva para mim. Que eram uns livros maravilhosos de capa verde, bem assim, bem clássico, sabe? Muito lindo mesmo. Que tinha vários contos dos irmãos Grimm. E tinha figuras também, eu lembro que era até um tanto quanto sombrio, né? E porque tinha os contos na sua forma original. Mas eu amava, aí eu pedia para minha mãe ler também. Eu lembro que antes de eu conseguir ler, eu ficava folheando e vendo aquelas figuras por horas. E esse também é uma memória que eu tenho, assim, muito feliz, uma memória que me traz bastante essa lembrança da leitura mesmo. Logo que eu aprendi a ler, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos no máximo, eu lembro que a minha mãe me deu de presente um livro do Alice no País das Maravilhas, que era maravilhoso. Era um livro todo ilustrado e que ele tinha adesivos para você ir colando. E eu lembro que era um livro assim maravilhoso, né? Criança gosta disso, de ver imagens, de colar adesivos e tal. E essa história começou a me encantar desde aí. Até hoje eu amo, é uma história que eu amo. Eu tenho um livrinho aqui também que eu já reli várias vezes e foi muito decisivo também, acredito eu, é, na minha trajetória como leitora mesmo. Um pouquinho maior, eu comecei a ler mesmo, pegar uns livros não com tantas figuras, né? E ler e gostar de descobrir novas histórias. Eu lembro que eu lia os livros da coleção Vagalume. Eu acredito que todo mundo que tenha nascido nos anos 80 e 90 tenha tido contato com esses livros, que são maravilhosos, né? E alguns que mais me marcaram foi Açúcar Amargo, Sozinha no Mundo, Escaravelho do Diabo, e A Ilha Perdida, que inclusive eu tinha até esses dias atrás aqui, eu acabei doando, mas eu amava esses livrinhos, esses livros da coleção Vagalume. Eu sempre fui muito à biblioteca. Eu não tinha condições, como eu não tinha condições de comprar livros, eu lembro que eu amava ir à biblioteca, tanto na minha escola como a biblioteca municipal aqui da minha cidade. E eu sempre pegava vários livros, sempre lia bastante. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu lembro que teve uma vez que eu fui na casa de um primo meu e ele tinha os livros do Harry Potter. E ele me emprestou o primeiro, foi o primeiro contato que eu tive com o Harry Potter e eu amei, fiquei encantada, fascinada. Eu lembro que eu não tinha visto os filmes ainda,
Não lembro se tinha sido lançado ou não, mas eu não tinha assistido. Então, realmente foi o primeiro contato e eu me apaixonei. Depois disso, eu acabava indo na biblioteca e peguei os outros exemplares e li toda a coleção. E foi, assim, muito marcante para mim. Eu lembro que foi incrível, assim. Eu acho que foi a partir daí mesmo que eu comecei a partir daí não, né? Porque eu comecei a devorar mais histórias. Porque eu lia, mas eu lia pouco, né? A partir daí comecei a querer descobrir mais, sabe? Ter aquele fandom mesmo, né? Eu sei que houve várias tretas aí em relação à autora dos livros, mas infelizmente eu não consigo. É um livro que me marcou muito. Eu não consigo abrir mão, abdicar dessa história, né? Eu creio que vai ficar marcado pro resto da minha vida, né? Bom, um pouquinho maior, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, né? Aí na puberdade, como eu falei, eu ia sempre à biblioteca. E teve um dia que falei, não, eu vou na parte dos livros de adulto, né? Porque eu já sou grande e eu vou lá. E eu lembro que eu fui, sem saber, sem conhecer nada, e eu peguei um livro que por um acaso era o Cortiço, da Luísa Azevedo, né? E eu lembro que quando eu fui entregar pra moça, registrar lá pra mim, ela até olhou pra uma cara assim, falou, ah, então, você não quer dar uma olhadinha lá embaixo, pegar uns livros, né, mais interessantes pra você, que eu acho que você vai gostar? Mas eu falei, não, eu quero esse, que eu peguei e trouxe pra casa. Eu lembro que eu li, eu fiquei muito chocada com a história. Eu sei que é uma história bastante dura, bastante cruel, mas eu amei essa história. E como eu sempre fui um pouquinho dramática também, eu comecei a procurar mais histórias desse tipo. E eu acho que foi quando eu comecei a me interessar por literatura clássica, né? Esse foi um divisor de águas na minha vida, com certeza. Eu sempre gostei muito de histórias de bruxas, histórias de fadas, né? De magia. Então, eu lembro que uma época eu peguei os livros da Bruma de Avalon pra ler. Eu não li toda a série, eu acho que eu cheguei a ler os 3 primeiros, mas é uma história que eu já reli 2 vezes, pelo menos 2 vezes. E eu sou apaixonada por essa história, eu amo magia, eu amo esse mundo de fantasia e com certeza marcou muito a minha adolescência também. Eu tive uma época da minha vida que todo mundo tem, né? Creio eu, né? Que dá umas loucuras, a gente quer ser rebelde. E eu era gótica. Eu era gótica, eu gostava dessas coisas, eu lia coisa desse gênero. E foi quando eu entrei na faculdade, né? Eu tinha 19 anos. E eu descobri o Álvares de Azevedo. E os livros dele têm toda aquela áurea muito mórbida, né? Muito gótica, né? Ultra romantista mesmo, aquele drama todo. E tanto que eu fiz iniciação científica e o livro Noite na Taverna foi o objeto de meu estudo. Então, é uma história assim, hoje em dia eu reconheço as várias problemáticas que tem, mas eu também reconheço que é um livro muito importante para a literatura nacional e que me marcou muito, né? Porque foi um ano trabalhando, estudando, me aprofundando nessa história, né? Tanto que eu tenho aqui esse livro, eu tinha esse primeiro, que é bem basiquinho, né? Pra quem não sabe, o Noite na Taverna é um conto, na verdade são vários contos que se encaixam, eles estão numa taverna contando, cada um conta uma história. São histórias bem mórbidas, né? Que passam por assassinato, canibalismo, várias coisas assim, estrupo e outras coisas assim, bem tensas, bem pesadas mesmo. E depois que eu comecei a estudar isso, eu comprei esse também, num sebo. Ele é bem velho, gente, esse livro. É de 1942. Bem velho mesmo. E ele tem vários textos de apoio e é incrível, eu amei. Eu tenho até hoje, assim, tá muito, muito velho. Mas eu não consigo me livrar porque realmente tem um significado muito importante na minha vida. Me marcou muito essa história e essa fase da minha vida também, né? Como eu falei, né, eu tinha essa época dark, que eu gostava de coisas de terror
e essas coisas mais dark mesmo, foi quando eu descobri quem? Stephen King. E o primeiro livro que eu li também foi emprestado, né, na biblioteca, agora eu tenho, que foi Joyland. Gente, e de primeira, assim, de cara, eu me apaixonei por esse livro, eu me apaixonei por esse autor. Até hoje é um dos meus autores favoritos. Eu pretendo ler todos os livros dele. Vai levar uma vida ou duas, quem sabe, né? Porque o cara escreve muito. Mas eu também aconselho para quem quer começar a ler Stephen King, esse é uma ótima porta de entrada. Não é um livro que vai te dar muito medo, que vai te causar muito medo, mas tem uma história aqui, gente, que é muito emocionante. Os personagens são incríveis. Esse parque, né, o Joyland, gente, é demais essa história, é demais. Por favor, leiam, deem uma oportunidade, porque é incrível. E ao contrário dos outros livros do autor, ele é bem curtinho. Então, numa sentada, você lê e me marcou muito como leitora de Stephen King. Depois disso, eu tive alguns problemas psicológicos, tive que interromper a faculdade e eu fiquei anos sem ler nada. E depois, quando eu voltei a ler, alguns anos depois que eu voltei a ler, um livro que me ajudou a ter essa vontade, né, de ler um livro atrás do outro, que reacendeu, né, essa vontade, foi os livros da Mediadora. Na época eu li em PDF, sim, eu li a série toda em PDF. E eu sei que se eu relesse hoje seria, né, aquela coisa. Já não é um gênero que eu gosto muito, né, que é o YA, mas foi assim muito importante na minha vida, porque foi o que me trouxe para essa vontade de ler. Esse foi o livro que me trouxe de volta, que me fez ter vontade de conhecer várias histórias e devorar livros e livros. Então, assim, eu considero uma história muito importante na minha vida, que ouso até dizer que pode ser que tenha me ajudado muito numa época de depressão e ansiedade. A leitura sempre me ajudou demais. Depois disso, né, depois de ler a série A Mediadora, foi quando eu comecei a ler vários livros por mês e histórias mais grandes, e eu voltei a reler Stephen King. E qual livro que eu peguei para ler? It a Coisa. Gente, eu já falei, tem resenha desse livro e do filme aqui no canal, que é bastante visualizado. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido falar assim com propriedade desse livro. E, ai, gente, é muito bom. Não tenho mais o que falar. Assistam a resenha, que vocês vão entender todo o meu amor por esse livro, por essa história incrível, que com certeza me marcou. Foi depois disso, aliás, que eu retomei a leitura de calhamaços, né? Perdi esse medo completamente. Hoje em dia, eu leio um calhamaço por mês e é isso aí. E amo demais, demais, demais. Outro calhamaço também, que eu sempre tive um pouco de medo de ler, mas eu amo livros clássicos, então eu decidi pegar para ler e consegui e não me arrependo em nada, gente, nada. É uma história incrível, que é Os Miseráveis do Victor Hugo. Gente, essa história eu tenho vontade de reler. É incrível, é uma leitura obrigatória para todo mundo, acredito. E nossa, não sei nem o que falar. É outro livro que, assim, me marcou muito, que até hoje eu lembro com muito carinho dessa história. Eu tenho emoções, assim, com partes, os personagens são incríveis. Gente, Jean Valjean, ai, é demais essa história. Também acredito que vai continuar marcada na minha vida, e eu vou lembrar dessa história por anos e anos ainda. Por fim, esse ano, né? Esse ano que eu voltei a ser essa leitora voraz, de ler 5, 6 livros por mês. E outro clássico que eu li e me apaixonei completamente foi Jane Eyre. Eu li na época no Kindle Unlimited e pretendo adquirir a versão física, porque até hoje eu lembro dessa história com muito carinho. E eu pretendo reler várias e várias vezes. Ai, gente, é incrível, é amorzinho. É a história de uma mulher muito decidida, muito determinada, sabe?
Ai, é incrível, é incrível. Sei que eu tô falando isso de todos os livros que eu falei até agora, mas, gente, são os livros que me marcaram, então pra mim vai ser incrível realmente, né? E pra fechar, eu sei que eu já falei demais, mas a leitura mais recente que me marcou demais foi As Vinhas da Ira. Eu acabei lendo esse livro depois de escutar muitas vezes a Ju Cirqueira indicar no canal dela, e eu peguei para ler. E assim, é clássico, é um livro, um calhamaço, mas você lê assim, porque a escrita do autor é muito envolvente, é muito fácil, apesar de ser clássico, né? É muito fácil, é muito envolvente, é uma história dura, crua, sabe? Cruel, mas é muito necessário a gente ver o quanto aquilo é real. Conta a história, né, da família do Jody e que eles conta a trajetória deles em busca de emprego, em busca de um lugar, de uma terra para poder trabalhar, e é muito triste, chega até a ser revoltante você ver tantas pessoas procurando o serviço, dispostos a trabalhar, que precisam sustentar suas famílias e passar por tudo que eles passaram. Gente, é incrível esse livro. Também tá no Kindle Unlimited, foi aonde eu li, e é uma história que com certeza eu amei e pretendo ler outros livros desse autor. Bom, gente, essa é a minha trajetória, uma trajetória longa, né? São 30 anos, mas eu resumi os livros que mais me marcaram. Eu acho que, assim, são a leitura, para quem lê, sabe o quanto isso é importante na nossa vida, isso marca realmente. Eu tenho uma memória afetiva, um carinho muito grande por todas essas histórias que eu mencionei aqui, que eu sei que vão continuar no meu coração, na minha memória, pro resto da minha vida. Tem muitas que eu pretendo reler uma vez, outras vezes, e bom, é isso. Se alguém quiser fazer um vídeo parecido, contando a sua trajetória também, me marca que eu vou adorar ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco longo. Um beijão e até a próxima!